Glória a Deus. Bom, tratando sobre Marias aos pés da cruz, eu quero compartilhar com você algo rápido também, que o Espírito Santo ministrou em meu coração. Maria é a mulher que ocupa o seu lugar, amém? E é interessante isso quando fala sobre ocupar o nosso lugar. Isso diz respeito a um chamado ministerial, isso diz respeito a um chamado familiar, isso diz respeito a ser uma mãe, isso diz respeito a ser uma mulher virtuosa, como diz Provérbios, né? E isso diz respeito a tantos afazeres da área feminina, uma mulher que ocupa o seu lugar, biblicamente falando, né? É esta que tem aí em suma importância, né? Esse lado de interação, né? E o Senhor, Ele nos chama para essa interação, mas a fim de que o nome dEle seja glorificado, porque muitas coisas passam em nossa vida, né? E às vezes nós não conseguimos corresponder à altura dentro da expectativa de Deus, porque entendemos de diferentes maneiras e queremos muitas vezes pegar caminhos aleatórios, né? Mas o Senhor nesta manhã fala para você, mulher, que você necessita, aleluia, entender isto, que existe este lugar de ocupação para você, dentro da casa do Senhor. E seja no círculo de oração, uma mulher de oração, né? Como Ana, né? Uma mulher de oração que orou, agraciada do Senhor, e o Senhor a honra, o Senhor a abençoa de uma forma poderosa. E o significado de Ana em hebraico também é agraciada por Deus. Então, quando você ocupa o seu lugar, você é agraciada pelo Senhor. Então, eu sei que quando você ocupa o seu lugar como essa esposa, como essa oradora, como essa evangelista, como esta que participa do louvor, como esta que atua de repente no adorno da igreja, olha, vem bênçãos por aí, porque o Senhor honra a sua entrega, o Senhor honra a tua fé. E estava lá Maria aos pés da cruz, estava lá as irmãs aos pés da cruz. Então a chave para a tua vitória, minha irmã, é aos pés da cruz mesmo. A chave para a tua vitória é estar nos afazeres da casa do Pai, e também, é claro, não descartando a tua casa, porque é de suma importância também a gente manter o equilíbrio, né? E falando sobre Maria, falando sobre afazeres, a gente vai ter uma vasta linha de raciocínio e pensamentos, de interação que nós podemos ter. Isso também estende-se aos homens que estão aqui presentes, né? E o Senhor tem um lugar de ocupação para cada um de nós. Quantos creem assim, digam amém. Glória a Deus. E é tremendo isso. E eu estava sentado e o Espírito Santo me ministrando, e foi profundo, porque ele falou: olha, diga aos meus servos, aos meus filhos, que essa igreja está ocupando um lugar aqui nessa cidade, nesse território, no Parque Bristol aqui, né? E há muitos afazeres. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Amém? E quando nos prostramos aos pés da cruz, o Senhor nos direciona e Ele internaliza a sua visão, e Ele nos mostra, Ele nos ensina e nos direciona o caminho a qual devemos seguir, nos direciona os nossos afazeres pela a pessoa dos pastores locais, amém? E a visão internalizada, o corpo é edificado, famílias são abençoadas e o nome do Senhor é glorificado. Amém? E é muita coisa que nós precisamos falar sobre Maria, sobre estar aos pés da cruz, sobre ocupar o nosso lugar na igreja. Mas eu quero que você agarre sua atenção comigo também acerca de vidas que também têm esse chamado de ocupar o seu lugar. Gostaria que você pudesse repetir assim comigo: não vai ser fácil, mas não podemos desistir. Amém? E sabe de uma coisa, eu tenho tido ao longo do meu ministério uma visão ampla acerca de ocupando nosso lugar, acerca de nós estabelecermos esse lado de interação, né, na obra do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Não tem sido fácil nos tempos de hoje. Nos tempos passados tampouco, e hoje o Senhor, Ele requer vidas que se entreguem e que façam aquilo que realmente traga a diferença na nossa cidade, amém? E eu estava lendo as Escrituras por esses dias, e o Senhor me ministrou algo profundo, e Ele falou: olha, filho, eu sei que não é fácil, né? Eu sei que é árduo, a missão não é fácil, né? Nós mantermos aí um ministério,
uma igreja em época de pandemia, né? E trabalhar para que haja aí uma estrutura, e não é fácil. Mas ele começou a ministrar em meu coração e falar: muitos que vieram antes de nós padeceram e sofreram muito. E nós vemos também aos pés da cruz o exemplo do nosso Senhor Jesus. Ele sangrou por mim, Ele sangrou por você. E é interessante, irmãos, que nós queremos a bênção, mas muitas vezes a gente não quer se entregar para que isso ocorra, para que isso aconteça. E aí me veio alguns dos personagens bíblicos, e um deles foi o apóstolo Paulo. E diz as escrituras que ele passou um tempo muito difícil, mas ele não arredou o pé, ele não deixou de fazer o que era para ser feito. Esse texto muito conhecido fala: a força que Cristo me dá, eu posso, aqui a fala do pastor, ocupar o meu lugar, porque Ele é este que vai me capacitar à altura para que tudo corra bem. E sabe de uma coisa, queridos? Independente das tuas batalhas, independente de situações que você está vivendo hoje, se você se esforçar, se você se entregar, a palavra de Deus fala: buscai o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero declarar para você que a sua entrega determinará as suas conquistas. A sua entrega, a sua ocupação determinará as suas conquistas. Você crê assim? Diga um amém. E no texto que lemos, quando o apóstolo Paulo ele fala: olha, eu tudo posso no Senhor que está me fortalecendo. Existe uma sinergia de acontecimentos no mundo. Existe uma sinergia, irmãos, de acontecimentos que nos chama a atenção e que nos pega e que muitas vezes nos entristece, que muitas vezes, queridos, é difícil até para sair de casa, para vir para o culto na igreja. Muitas vezes, irmãos, nós estamos passando por crises, por conflitos familiares, por situações que muitas vezes afetam o nosso emocional, às vezes problema no matrimônio, às vezes problema com nossos filhos, lá no trabalho, a pandemia, o ente querido que partiu, o choro que não cessa, as lágrimas que banham o nosso rosto, e os tempos são difíceis mesmo. E eu tenho uma notícia para você: vai piorar, mas aos pés da cruz, ocupando o nosso lugar na igreja, aleluia, as nossas conquistas são iminentes, as nossas conquistas virão, as bênçãos vão ser derramadas sobre os que creem. E se você crê nessa manhã, glorifique a Deus e diga: eu creio, pastor. O Senhor enxuga suas lágrimas. Meu irmão, minha irmã, o choro realmente pode durar noites todas sim, mas Jesus nos afirmou que pela manhã Ele enxugaria a minha e a tua lágrima, aleluia. Portanto, contemple o Senhor nessa manhã, enxugando a minha e a tua lágrima, porque nós estamos ocupando o nosso lugar. Nós não estamos aqui, irmãos, não, por um mero acaso, não, sabe que aconteceu um acidente, não. Essa igreja, aleluia, é de Deus, rocha firme. Vocês estão baseados nas escrituras, na palavra, vocês têm aqui, aleluia, um alicerce. Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Não tema o perigo, não tema as situações. E eu vejo esse personagem bíblico, ele estava lá, pesava-se sobre o seu pescoço uma sentença de morte terrível, num presídio em Roma. As coisas não estavam fáceis. Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Maria, as Marias, Paulo, o pastor, a irmã B, o irmão A, a família, o jovem, o adolescente, tantos irmãos. Pesa-se uma sentença, pesa-se algo aí. Os tempos não são bons, realmente são difíceis, mas no Senhor, como diz em Salmo 112, aleluia, pisaremos os nossos adversários e alcançaremos a vitória, porque Ele é quem nos ajuda. Então, independentemente de quaisquer situações, irmãos, que você viva, o Senhor está falando comigo e com você, e você não está sozinho, você não está só. E eu fico impressionado com esse texto aqui de Filipenses, porque
A situação não era das melhores, pastor. Não estava vento em popa, sabe? Não estava dando para sorrir, não. Oh, Maria aos pés da cruz estava chorando. Maria Madalena, oh, você e eu. Qual tem sido o seu choro? Qual tem sido a sua dor? Sabe de uma coisa, queridos? Ontem à noite eu estava em casa, deixa eu compartilhar algo com vocês. E uma irmã me liga e fala: pastor, eu estou com dificuldade. Eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor, e eu não tenho nenhuma palavra. Eu não estou tendo acesso ainda, pastor. Pastor, me ajuda. Uma irmã falando isso comigo ontem, pelo WhatsApp. Me ajuda, porque existe uma família aqui, isso em Fortaleza, Ceará. Quem é cearense aí? Tem algum cearense, não? Minha esposa é de lá, do Ceará, uma terra chamada Juritianha, bem pequenininha, é interior praiano do Ceará. Em Fortaleza, do centro até lá, dá umas quase 4 horas de viagem, mas é muito gostoso. E essa irmã é de lá, que nós fazemos viagens, vamos em alguns lugares, e ela estava precisando de ajuda, porque um irmão jovem, com seus 40 e poucos anos, né? Ele foi acometido de um AVC e está todo paralisado, e ele não está conseguindo seus movimentos, perdeu um pouco da fala, a sua língua não está. AVC é terrível. Eu já tive alguns irmãos assim, alguns casos que nós acompanhamos, e você perde a coordenação motora, você não consegue mais ter aquela flexibilidade que você tinha, enfim, não fica legal. E uma coisa que me chamou a atenção, essa irmã vivendo um momento que não era dela. Como assim, pastor? Porque não era da família dela, não era parente dela, mas é uma família que mora na região aonde ela reside. E ela, pastor, tomou as dores. E quando ela toma as dores, ela começa a orar e buscar a Deus. A primeira pessoa que vem no coração dela foi eu e minha esposa, aqui em São Paulo, porque ela não estava tendo acesso por uma palavra, por algo que ela podia dizer a este casal, a esse irmão, a essa família. E ela me liga: e pastor, me ajuda. Eu falei: ok, eu te ajudo. E eu coloquei meu joelho no chão, comecei a orar, falei: Senhor, tu podes. Senhor, tu és soberano. Senhor, eu creio. E comecei a ocupar o meu lugar, né? Em oração, intercessão. E me pus a pensar: mas Senhor, que coração é esse? Que coração tremendo é esse? Porque, irmãos, o nosso chamado como igreja, de ocupar o nosso lugar na igreja, é tremendo. Independente das crises ou dos problemas e das adversidades que nós passamos e vivemos no dia a dia, o Senhor nos surpreende. E Ele nos surpreende de formas assim que a gente não entende na hora, a gente só vai entender depois. Porque você está numa batalha, você está numa guerra, você está numa luta. Aí liga alguém para você e pede oração para você. Liga alguém para você e pede uma visita. Liga alguém para você e quer o seu colo, quer o seu ombro, quer a sua oração, quer o teu abraço. Eu falei: Senhor, eis-me aqui, eu preciso mais e mais a cada dia intensamente ocupar o meu lugar. Senhor, eis-me aqui, como Isaías, usa-me a mim, envia-me a mim, como Maria, Senhor, que se cumpra a sua vontade, Senhor, na vida da tua serva. Senhor, isso é papel da igreja. E pasmem o que eu vou falar para vocês, irmãos. Essa família, esse casal, essas pessoas que vos falam, pertencem ao corpo, a uma igreja. Tem pastores, tem líderes, tem irmãos, e até agora eles não foram assistidos. Como é, pastor? Pasmem vocês. Uma igreja que ocupa o seu lugar inutilmente.
palavra é essa? Vira o seu irmão e fala assim: a oportunidade que Deus nos dá, fale para o seu irmão, é agora. Não é amanhã, não é semana que vem, não é depois eu vou. A responsabilidade não é minha. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Estão entendendo o que Deus dá? Porque essa irmã não tinha nada a ver. Essa família, esse casal que pediu a minha ajuda, eles estavam buscando meios, pastor. Isso me impressionou ontem. Me impressionou. Falei, poxa, que tremendo. Eu preciso ir para Fortaleza o mais urgente possível, porque, irmãos, crentes machucados, vidas machucadas. E aí eu busquei saber algumas situações sobre a igreja local, enfim. E eu não vou falar nome, é antiético, é feio, mas uma igreja de raízes, irmãos, centenária. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que essa irmã, ela se colocou na brecha. Amém? E sabe de uma coisa? Eu liguei um som, coloquei aquele hino: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória nessa. Ai, o Espírito Santo me envolveu. Eu falei, amor, chamei minha esposa, falei, amor, o Espírito Santo está falando comigo. Ah, que tremendo. E ela, amém, glória a Deus. E ela, minha esposa entra comigo no manto lá na minha sala. Meu filho tinha ido para o culto na igreja. E aí, num dado momento, eu abri a Bíblia, peguei meu WhatsApp, cliquei no áudio, subi para cima e comecei a pregar. E eu declarei cura, eu declarei vitória, eu declarei a bênção de Deus sobre este homem. E eu creio, eu vou voltar aqui para a glória e honra do nosso Senhor Jesus, para testemunhar que estive lá, tomei um cafezinho com esse rapaz. Ele está conversando normalmente, ele está folheando a sua Bíblia com aquela mão que não funcionava. Oh, eu creio, porque esse Jesus que nós servimos nos anima a ocuparmos o nosso lugar como igreja. Você pode glorificar a Deus por isso? Isso aconteceu ontem, mas daqui uns dias, eu creio, porque o Espírito Santo falou para mim, ele vai ficar normal. E eu preguei, eu falei isso, e o áudio está aqui no meu WhatsApp. Preguei uns 20 minutos. Foi tremendo. Eu falei, aleluia. Agora, voltando ao assunto, sobre como nós lidamos com diferentes situações. Talvez o inesperado, irmãos, bateu na sua porta. Você está nesse propósito, está aqui na igreja, porque existe algo aí que precisa ser sanado, e precisa ser resolvido. De repente você necessita de uma cura hoje, de repente uma porta precisa se abrir, um milagre precisa acontecer. E como nós vemos aqui na palavra de Deus, não foi fácil. Não estava nos seus melhores dias. E talvez você esteja aqui e você não está em nenhum dos seus melhores dias, mas você procura manter uma postura, um sorriso bonito, né? Está aí, oh glória a Deus, aleluia, a paz ao Senhor, irmão, amém, ou como está bem, aleluia. Mas só Deus sabe como você e eu estamos por dentro.
Mas uma coisa que me chama a atenção nessa sinergia de acontecimentos, nessas situações de luta, de batalha, é que a situação de verdade não era das melhores, tanto aos pés da cruz, quanto no cárcere, quanto alguma enfermidade, quanto algum problema, alguma situação que nós passamos, como família, como igreja, enfim. Uma coisa a gente precisa destacar aqui. E quando nós, irmãos, ocupamos o nosso lugar, o Senhor vem em nosso socorro. Acho que você não ouviu direito. O Senhor vem em nosso socorro. Lá no Evangelho de João 16:33, o Senhor Jesus diz assim: neste mundo nós teremos aflições. Mas aí ele vai e endossa e fala assim: mas tem de bom ânimo, hein? Sabe o que isso significa? Ele está falando: anima-te, porque isso é como nós estamos vivendo a época aqui em São Paulo, o verão. E são 4 estações no ano, sim? Primavera, verão, outono e inverno. Nós estamos vivendo o verão, sim? E nós estamos ouvindo algumas situações no Brasil acerca de enchentes, catástrofes naturais, né, pelas chuvas, muitos raios, né, que caem, alagamentos, vidas sendo soterradas, enfim, muitas coisas passam, sim ou não? E a chuva, ela vem avassaladora. Está chegando o mês de março, e o mês de março não é como janeiro, ele se estende um pouquinho mais. Os milímetros de chuva é bem maior do que o que estamos vivendo agora. Então, quando disse aqui, volta a repetir, as coisas, irmãos, vão melhorar? Não. A tendência é, a cada dia, ficar um pouquinho mais difícil. Mas nós temos um diferencial. Podemos ter luta, podemos ter aflição, mas Jesus está falando: anima-te. Tem de bom ânimo. Ele está falando, porque eu venci. E quando ele fala isso, ele está falando sobre um trunfo da igreja. Ele está falando sobre uma vitória que já é nossa. Não vai ser, já é. Quantos podem glória a Deus por isso? Já é, pastor. É mais ou menos assim. Está lá em Josué, aleluia, com a geração tentando cruzar o Jordão, época de cheia, tudo alagado. Aí o Senhor pega e fala assim: não, peraí, os meus servos vão passar lá. Então, dias antes, ele começa a represar a água, aleluia, a fim de que quando eles chegassem lá, eles fossem abençoados e passassem pelo Jordão. Da mesma forma, eu e você. O Senhor está falando para você: esse Jordão, estou contigo, viu? Não temas, estou com você, tá bom? Ó, nessa batalha aí você não está sozinho não, tá bom? Ó, fica fiel aí, tranquilo, só ocupa o seu lugar, só toma-te o teu lugar, vai lá, vai para os cultos, seja fiel, e eu, Senhor, te abençoarei. Fala: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. E para ter ânimo, quando você olha aquele alagamento, quando você olha aquela... Por esses dias atrás, eu tenho assim uma fé meia, vamos dizer assim, louca, né? Porque o Senhor, ele tem nos levado assim num sobrenatural, e muitas coisas têm ocorrido no nosso ministério, né? E por esses dias atrás eu estive no local, foi agora em dezembro, chamado Embu das Artes, no Jardim Santo Eduardo. E foi top, foi muito gostoso. Eu confesso aos irmãos, eu vim da Zona Leste de Itaquera aqui para São Paulo, na Zona Sul. Eu moro na região do Jardim da Pedreira. E aí eu vim de lá para cá, né? Eu tenho uma casinha que o Senhor me deu, foi um propósito que eu fiz com Deus, e foi tremendo. Em tempos de crise, em tempos difíceis, Deus opera milagres. Quantos creem nisso? É só você ocupar o seu lugar que está tudo certo, né? Só você seguir orando, apoiando o seu pastor, sendo fiel, dizimando, ofertando, louvando, adorando, e tudo vai ficar bem. Quantos creem nisso? E aí estava eu lá no Jardim Santo Eduardo, porque eu recebi um convite por um pet shopping. E esse pet shopping
estava com bastante demanda, né? Bastante demanda. E ele falou: você não quer ser o nosso motorista, pastor? Eu falei: poxa, é claro, como? Estou dentro já. O que é necessário fazer? Olha, você vai ter que fazer assim, assim. E me deu as coordenadas. Ah, beleza, tá ok. E nesse local, lá no Embu das Artes, eu precisando, né? Fui trabalhar. Eu trabalhei temporário esse mês de dezembro. Foi o máximo. Porque chegando nesse local, na década de 2000, quantos lembram do apagão que teve na década de 2000? Lembra, pastor? Que apagou tudo, deu aquele blackout, os mais novinhos aqui. Enfim, nós que somos... não somos tão velhos, não. Não é porque não tem um cabelo, mas... enfim. E cheguei lá e nós já pastoreamos nessa região. E foi tremendo. Porque eu comecei a andar pelas ruas e o Senhor começou a me trazer a lembrança, a me trazer a memória. Nas ruas, nas casas, nos bairros, que eu estava entregando os cachorrinhos, buscando os cachorrinhos. Trabalho de leve trás de pet. E eu comecei a lembrar de muitas coisas. O Senhor começou a me trazer a memória. E teve tempos lá de muitas dificuldades nessa época. Eu como cristão, como servo de Deus, sempre ocupando nosso lugar na igreja. E nessa época nós estávamos com uma casa de acolhimento. E foi tremendo, porque o Senhor usou um irmão. E esse irmão, ele nos cedeu um salão, que era o dobro de tamanho desse, pastor. Só que não tinha plataforma, não tinha púlpito. E era só o espaço físico. E nesse salão nós começamos um trabalho. E ele nos cedeu esse salão por 6 meses. 6 meses. Fala: vocês não precisam pagar nada. E aí, falei para minha esposa: e amor? Ela: mas não tem nada lá dentro. Eu falei: não. Temos sim. Você não consegue ver nossa bateria? Não. Nossos microfones? Não estou vendo. Você não consegue ver o nosso contrabaixo, nossa guitarra? Amor, e a minha esposa, vocês vão ter uma oportunidade de conhecê-la um dia. E nós começamos a viver uma atmosfera de fé nesse lugar. As lutas eram tamanhas, porque nessa época, nessa região, era uma região muito tribulosa, vamos colocar assim. E nós trabalhávamos com pessoas com dificuldades de álcool, drogas, levávamos para o nosso projeto, trabalhávamos com famílias que estavam com dificuldade em seu matrimônio, dentro de seus lares. E nessa época aí, Jesus curou cancerosos, Jesus curou cardíacos, Jesus curou pessoas com dificuldades, sabe, extremas assim, aidéticos foram curados, e, enfim, Jesus estava operando milagres, e nas casas, nos lares, só que o nosso espaço físico, a nossa igreja, estava só espaço físico. E começou a vir alguns irmãos. E eu vou dar esse testemunho aqui. Eu já quero encerrar o culto, eu não quero me estender muito. E quando a gente ocupa o nosso lugar na igreja, quando a gente evangeliza, quando a gente ora pelo povo, quando a gente abraça as famílias, quando a gente se coloca na posição, o Senhor honra a nossa fé. Tinha uma meia dúzia de pessoas na igreja nesse dia. Eu pregava a capela, cantava a capela, tudo a capela. E tínhamos umas 8 cadeiras. Eu falei: Senhor, eu vejo pela fé, eu creio. E eu chamo a existência, como diz a sua palavra. Senhor, eu tomo posse. E comecei a orar. E num dado momento, eu falei: sabe, igreja? E eu vi a igreja cheia de cadeiras, com tudo adornada, bonita. E eu falei: igreja, eu creio. Quantos creem? E comecei a falar: vocês veem nossa bateria? Os irmãos a princípio: não é pela fé. Ah, então eu vejo. Vocês veem nosso microfone? E eu sei, irmãos, que naquele dia eu comecei a pregar com intrepidez e fé. E eu falei: olha, no nome do Senhor Jesus, semana que vem nós vamos ter todo aqui.
Nós vamos ter cadeira, nós vamos ter bateria e contrabaixo e microfone, nós vamos ter, e amém, mesa de som e tal. E os irmãos, amém, e todos concordando, e fé, e tremendo. E eu falei, só que para isso também nós precisamos ofertar. E essa meia dúzia de pessoas que estavam comigo, eram pessoas que eu tinha tirado da rua. Então eles tinham tudo, né? Quantos creem? Amém. Eu falei, eu vou dar uma oferta de R$1.000. Sem dinheiro nenhum, mas pela fé. E você, irmão? Você vai dar quanto? Pastor, mas eu não... Irmão, é pela fé. Irmão, então eu dou mais 1.000. Aí minha esposa, eu também dou 1.000, eu dou 500, eu dou 300, eu dou, e todo mundo como por fé. E pastor, nós levantamos uma oferta por fé, e não tínhamos R$1 no caixa, e foi tremendo, porque naquela mesma semana, aleluia, ah, Deus poderoso, naquela mesma semana, eu não conheci, não sabia quem era, sério, irmãos, e é assim, Deus faz essas coisas loucas. Vinham pessoas com caixas de som, vinham pessoas com bateria eletrônica, veio pessoas com guitarra, com contrabaixo, com cadeira, com microfone, e as coisas começaram a chegar, pedestal, microfone, e eu falei, glória a Deus. E aí nós fomos computar tudo e tal, e aquela oferta pela fé que nós tínhamos levantado, sem ter nenhum real no caixa, colocando os valores dos instrumentos, excedeu o valor se nós fôssemos comprar tudo. Pastor, como é? É isso mesmo. Eu estou dando esse testemunho porque recentemente eu estive lá no Embu das Artes, e isso aconteceu na rua Marechal Floriano Peixoto, no Jardim Presidente Kennedy, e hoje lá, para a glória de Deus, é uma igreja. E pessoas estão cultuando, pessoas estão adorando, pessoas estão lá crendo no poder de Deus. Qual a sua necessidade? O que você precisa hoje? Vamos colocar os pés da cruz? Vamos ocupar o nosso lugar? Porque quando você entra nessa atmosfera com Deus, coisas fantásticas podem começar a acontecer. E eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Os irmãos estavam crendo, e eles depositaram uma fé tão grande que as coisas começaram a acontecer. E eu não conhecia as pessoas, pastor, e vieram na igreja e contribuíram e ajudaram. Vocês creem que Deus faz essas coisas? Eu quero orar por milagres aqui nessa manhã.